Hoje a Rádio Mundo Melhor tem a satisfação de receber mais uma vez o professor Fabiano Leitoguinho. Muito obrigada pela presença, professor. Boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes da Rádio Mundo Melhor, boa tarde, Camila. Professor, durante o mês de setembro foi abordado no seu blog os direitos das minorias. Hoje vamos abordar sobre um assunto bem delicado, que é pessoas autistas. Esse tema é sensível e muito interessante. Vamos esclarecer algumas dúvidas a respeito da situação do autista na sociedade e também os direitos que eles têm. Primeiro, o que vem a ser os transtornos de espectro autista, o TA? Na verdade, esses transtornos, no plural mesmo, transtornos do espectro autista, TEA. Na verdade, o autista, ele não tem apenas uma deficiência exclusiva, específica, são vários transtornos que acarretam uma deficiência cognitiva, em alguns casos. Eu não sou médico, né? Eu não vou dar uma ótica médica, eu vou dar uma ótica de pesquisador dentro da área jurídica, que a gente tem mais afinidade. Mas dentro do que a gente pesquisa, dos nossos contatos, até utilizando esse texto da nossa colaboradora, Andréa Lima, que nos auxiliou muito nesse texto, esses transtornos, eles verificam, dentro da pessoa que porta o autismo, problemas relacionados à convivência social, o seu relacionamento em família e com os seus colegas, se o portador ele tem condições de participar de um processo educacional, tem de condições de ir à escola, problemas alimentares. Muito poucas pessoas sabem, às vezes, que o autista, quando ele deflagra esse problema, ele tem, às vezes, problemas de intolerância graves, problemas muito sérios, e isso acarreta muito problema a ele e para a família, porque ele não pode comer qualquer coisa, ele não pode ficar em qualquer ambiente, ele, dependendo da situação, ele se isola demais, ele tem um mundo paralelo, ele vai precisar de um cuidado especial, de uma atenção muito carinhosa e muito amor da família. Esses transtornos trazem a ele muito sofrimento e a família muito mais, porque muitos nem sabem como lidar com isso, e existem tratamentos específicos, né, com vários profissionais que ajudam, auxiliam a família. Então, muitas das vezes que os transtornos do espectro autista eles se enquadram na pessoa que é portadora, é muito importante que a família se informe, busque informações tanto no poder público, quanto em campanhas, quanto pela internet mesmo. O que nós estamos contribuindo com esse artigo no blog essa semana, neste mês de setembro, melhor dizendo, é justamente dar àqueles pais que têm um filho nessa situação um caminho, porque muito pouco se fala disso na internet. Quais, assim, por alto, quais são as principais características de uma pessoa autista? Podem ser várias, eu vou te passar as principais. Problemas de convivência mesmo, problemas de locomoção, a deambulação da criança ou da pessoa mais velha que não trata quando criança, vai ter problemas de locomoção quando tiver mais velha. Problemas alimentares são identificados. Isso às vezes vem tudo junto ou às vezes vem separado. Quando vem tudo junto, a família ela tem uma rotina 24 horas completamente diferente de uma família que tem crianças que não apresentam esse tipo de transtorno. Então tem que mudar desde a farinha que você coloca em determinado ingrediente para um pão, para um biscoito, ou um ingrediente para um doce, não pode ser qualquer. A forma de lidar com essa criança, a forma de tratá-la, para ele não se isolar. E o fato dele se isolar não pode ser encarado como uma rejeição, pelo contrário, tem que se entender e respeitar o ritmo desse autista. E são coisas que são levadas em consideração, e a sociedade não entende isso porque há muito preconceito, há muito problema relacionado a entender o que o pai e a mãe sofrem e o que a criança está sofrendo, porque ele não sabe, às vezes, falar, trazer isso aí a público, qual é o seu sofrimento, que muitos têm problema na fala. Então, essas deficiências são as mais que se percebem mais, né? Então, fazendo um resumo, problemas de locomoção, problemas de convivência social, problemas na fala, problemas alimentares,
isso pode acarretar aqueles que têm transtorno do espectro autista. Existem leis que protegem os interesses dos autistas? Olha, dentro do Estado brasileiro, em 2012, surgiu uma lei específica que protegeria os interesses desses autistas de uma forma de inclusão social para que eles tivessem acesso à educação e outros serviços públicos. Nós estamos falando da Lei 12.764, de 2012, e nessa lei, ali existe claramente as feições, o que os autistas têm de direitos, porque apesar de apresentarem transtornos, são seres humanos como todos nós, têm direito à vida, direito a uma moradia também, a direito à liberdade, à dignidade humana, todos nós temos esses direitos. Ali a lei fala a respeito disso, mas traz também alguns direitos específicos para os autistas. Por exemplo, direito à assistência social. O portador de autismo, dependendo do grau que ele possui essa doença, ou esse transtorno, ele pode ter direito a um LOAS, que é um amparo social que o INSS paga a ele, em razão de um salário mínimo, porque foi detectado que ele tem uma deficiência. E essa deficiência pode dar a ele esse pagamento de um valor relacionado a um salário mínimo, que é um benefício social, benefício assistencial. Uma aposentadoria. Não é uma aposentadoria, na verdade é um benefício assistencial, porque se fosse direito à aposentadoria, essa aposentadoria precisaria gerar uma pensão para uma mãe que cuidasse dele. Não gera. Um benefício assistencial não gera pensão por morte. Mas se o menino vier a falecer, a mãe não recebe mais nada. Enquanto o menino estiver vivo e depender desse benefício, enquanto apresentar o problema e for detectado pelo INSS que ele tem esse transtorno, ele pode receber esse benefício. O direito à educação especial também é um grande passo que o Brasil poderia dar se as escolas se adequassem a esse tipo de transtorno, se as escolas se preparassem para receber um aluno autista, em grau moderado ou em grau elevado. Porque aqueles que apresentam um grau baixo, um grau reduzido de autismo ou em grau moderado, eles têm condições de conviver normalmente com qualquer criança, com qualquer pessoa, mas precisam de um profissional que tenha preparo para isso. Porque certamente ele vai ter algumas características que os colegas não têm. Isso gera exclusão. Então a escola tem que trabalhar para ser inclusiva. É muito difícil? Demais. Porque a escola tem que gastar, tem que investir em profissionais que saibam lidar com esse tipo de situação, primeiro. Segundo, a escola tem que buscar meios dentro da própria escola de que os outros pais das outras crianças saibam disso e possam ajudar ao invés de prejudicar, porque o preconceito está aí. Então, assim, as pedagogas, os professores, as diretoras têm que ter um preparo também para receber esse tipo de criança, que não é pouca gente no Brasil que apresenta esse tipo de transtornos. Nós temos muitas pessoas com esse tipo de problema. E quando a escola não trata devidamente os pais nessa situação, e muito menos não recebe a criança, os pais ficam perdidos. Aí acaba que há uma inteligência errada, vamos dizer assim, não é basicamente isso que eu queria dizer, mas há uma compreensão incorreta da sociedade que o menino ele tem que estudar em escola especial, junto com meninos com síndrome de Down. Não é isso. Ele não apresenta esse tipo de transtorno. Se fosse síndrome de Down, tem escola específica. Ele não tem isso. Então a escola, às vezes, ela deixa de se preparar para isso porque ela não quer o risco de ter uma criança nessa situação e porque não tem profissionais capacitados para recebê-los. Não só as pessoas com autismo, mas qualquer outra pessoa que tenha algum tipo de deficiência tem o direito à educação. Mas como você disse, a inclusão ainda está bem limitada, né, em todo o Brasil. Isso é um passo de cada vez, né? O Brasil, durante muitos anos, ele ficou ausente. E a razão de proteções especiais de um tempo para cá é justamente por essa ausência do Estado em ajudar pais e crianças que tinham problemas relacionados a essa ou aquela doença, a essa ou aquela situação. Então o Estado ficou ausente disso, tratou apenas de questões individualistas e esqueceu do social. De uns anos para cá, o Estado, com esse legado todo, né, nós recebemos uma herança muito pesada.
A miséria no Brasil aumentou demais, as pessoas com esse tipo de transtorno aumentaram demais, problemas relacionados à inclusão do negro, do pardo, do índio dentro do mercado de trabalho, né, no processo educacional também nós temos esse problema histórico. Então tinha que ser feito alguma coisa para se resolver. Claro, a proteção especial é importante? É importantíssimo porque nós precisamos disso ainda, mas ela não pode ser um fim em si mesma. Ela tem que ter limites. Então esses limites, com o passar do tempo, têm que ser dados. Não basta você dar um direito à pessoa, tratá-lo como especial e o tratá-lo diferente dos demais. Não basta isso. Você pode fazer isso, mas você tem que acostumá-lo a também ter condições de se posicionar na sociedade, de buscar seus direitos também, dos pais também saberem que eles não são exclusivos na sociedade. Todo mundo precisa de direitos, também tem deveres. As crianças também com transtorno do espectro autista têm direitos e têm deveres, com certeza. Ainda existe um certo tipo de preconceito? Sim, claro. No Brasil, o preconceito ainda, ele não acabou. E eu acho que vai demorar muito a acabar. O autista sofre muito preconceito. Quando os pais conseguem inseri-lo numa escola, por exemplo, particular, né? Uma escola pública às vezes tem limitações para receber esse aluno, mas às vezes uma escola particular recebe, tem profissionais para isso, a criança e os pais sofrem preconceito dos outros pais. Uma pessoa com autismo pode viver como um cidadão normal dentro das leis? Perfeitamente. Muitos autistas, às vezes, não têm incapacidade total. A incapacidade dele é moderada, então ele consegue trabalhar, namorar, casar, ter filhos, ter uma relação social, e ninguém percebe que ele é autista. Ele tem diagnóstico, mas ninguém percebe que ele é autista. Então vai depender do grau desse tipo de transtorno que ele apresenta para saber que tipo de proteção especial ele vai precisar ou não. Muitas das vezes, quando essas pessoas não têm esse grau elevado, eles nem buscam essa proteção especial para não se exporem, para não falarem que são autistas, porque sabem desse preconceito social. Se uma pessoa autista comete um crime, ela é julgada da mesma forma? Como que funciona? Nossa, é interessante e difícil responder essa pergunta. Porque quando a gente fala de crime, nós temos que saber se a pessoa tem um grau de deficiência. Se ele for deficiente por completo, ele não saber que aquele ato criminoso que ele está praticando, ele tiver condição de saber da nocividade daquele ato, ele é inimputável pela lei, né? Ou seja, ele não pode ser punido. Então ele pode ser investigado, essa situação toda, mas vai verificar que ele tem um item que descriminaliza aquela conduta dele, porque ele não sabe, ele não tem conhecimento, ele não tem condição mental ou cognitiva de entender o problema que ele está causando. Então essa pessoa não pode ser condenada, ela precisa de tratamento. Agora, se o autista ele vive normalmente com as pessoas e pratica atos normais como pessoa comum, pratica um ato criminoso, depois quer se resguardar por ser autista para sair do amparo da lei, não, aí vai ser condenado como um criminoso qualquer, com certeza. Quem tiver mais alguma dúvida, o que pode fazer? Pode procurar na internet, no blog, como é que funciona? Olha, eu até recebi uma manifestação de uma internauta que nos acompanha nos Sacadas Legais, e ela disse que realmente ela tem um filho autista e a dificuldade de obter informações na internet é muito grande. Então essas informações que nós trouxemos pelos Sacadas Legais ajudaram ela demais. Então o interesse que nós temos é esse, é poder auxiliar. As informações que foram trazidas nesse artigo, desse período, eles são assim, direcionados a informar. Um aprofundamento, eu aconselho que as pessoas procurem as entidades públicas que tratem disso. Nós temos os CRAS, né, que fazem esse atendimento de assistência social. Deveriam ter tratamento para atenderem pessoas nessa situação, porque os CRAS eles podem distribuir benefícios, né, fazerem cadastramentos para as pessoas para obter esse tipo de assistência social. Como o autista tem direito à assistência social, então os CRAS também podem informar a respeito disso e o encaminhamento que eles podem sofrer com isso. Agora, hospitais, também existem neurologistas que podem auxiliar nessa informação
médicos, né, profissionais que trabalham com isso, psicólogos, pedagogos, psicopedagogos. Então, tem vários profissionais que têm capacidade para ajudar. Podem informar, tanto no setor público quanto no setor privado. Tem condições realmente de auxiliar a essas famílias e essas crianças para entender esse problema e saber se portar para viver uma vida melhor, cada vez mais. Gostaria de acrescentar algo a mais, professor? Eu creio que a legislação do autista de 2012, além da situação da educação e da assistência social, nos trazem algumas outras características ali que o autista tem, né, de inclusão, de participar da sociedade de um modo geral. Eu aconselho aqueles que quiserem se aprofundar nesse ponto, além de lerem o artigo do blog, né, digitem lá sacadaslegais.com.br e procurem os direitos das minorias, que lá nós temos o artigo que fala sobre o autismo, e ali poderão tirar outras informações. Se precisarem ter esclarecimento de dúvidas, manda para mim um e-mail, manda para mim um contato no blog, que eu vou ter o maior prazer de responder. Vou procurar informações com pessoas que conhecem do assunto e vou também poder informar outras coisas que as pessoas assim precisarem. Gostaria de agradecer mais uma vez a presença e já deixar o convite para uma próxima entrevista. Não, tenho todo prazer de voltar e falar de outras coisas de interesse da sociedade, poder auxiliá-las, as pessoas, auxiliar os cidadãos, tanto de Governador Valadares quanto do Brasil todo. Tenho todo prazer e agradeço a esse convite mais uma vez. Muito obrigada. Obrigado a todos. Do Departamento de Jornalismo, Camila Oriol.